Olá, meus amigos, companheiros aqui que acompanham o canal Pensamento Vivo, um prazer estar de volta com vocês. Nós vamos considerar hoje, nesse vídeo, o capítulo 9 do Manual dos Anciãos. E nós vamos falar no capítulo 9 a respeito dos pioneiros regulares. Então, os pioneiros regulares, onde na grande maioria dentro da organização Torre de Vigia é composto de mulheres, né, de irmãs. Os irmãos gostam muito daquele texto o Salmo 68:11, né, que fala que as mulheres são um grande exército, né? E é verdade no que diz respeito à quantidade de pioneiros em relação a homens. A quantidade de mulheres é muito, absurdamente maior. Não só de pioneiros, mas de membros da organização Torre de Vigia. A grande maioria são mulheres. Então, tanto é assim que lá na minha congregação, por exemplo, o secretário, não só o secretário como outros, né, quando se referia aos pioneiros, sempre falava as pioneiras. Então, as pioneiras, embora tivesse lá pelo menos um ou dois que fossem homens, mas ele sempre referia-se aos pioneiros no feminino, dado ao costume de que na maioria são irmãs, né? A maioria são irmãs. Às vezes um ou outro ancião, né, para dar um impacto na congregação, assina a petição de pioneiro e se torna pioneiro por um tempo. Alguns conseguem por um tempo maior, mas para as irmãs isso é importante, né, porque causa um impacto positivo. Quando tem um varão, né, um homem lá tomando a dianteira na atividade, as irmãs se sentem mais confortáveis e até mais animadas. Então, vez por outra, um ancião assume lá o papel de pioneiro também. Bem, no capítulo 9 do Manual dos Anciãos, no capítulo 8 que nós consideramos, acho que foram em 4 vídeos, nós falamos de designação e remoção de anciãos e servos ministeriais. O capítulo 9 trata das designações e remoções de pioneiros regulares. É bem mais breve, né? Não vamos considerar muitos detalhes. Só queremos trazer atenção talvez a alguns fatores que você não conheça. Você que talvez nunca foi da organização, talvez não saiba o que é isso, né? Pioneiros regulares, esse termo é mais novo relativamente falando, porque no início da organização, na época de Charles Taze Russell, a expressão que hoje nós conhecemos como pioneiros regulares era chamada de colportores, ou portores, né? E eles eram chamados assim, pioneiros, porque eles eram aqueles que desbravavam, aqueles que iam à frente, né? Aqueles que abriam caminho. E o termo pioneiro não é exclusivo da organização Torre de Vigia. Por exemplo, fulano foi pioneiro na área da informática, ou seja, foi a pessoa que iniciou as descobertas, né? Criou lá meios, ele foi pioneiro nisso, naquilo. Ou seja, pioneiro é aquele que vai à frente, que encabeça, que desbrava. E no sentido usado, né, na pregação aqui, quer dizer aquele que vai à frente no território, aquele que toma a dianteira, aquele que abre caminhos, que descobre territórios, abre congregações, enfim. É nesse sentido. Então, dentro no universo da organização Torre de Vigia, na época que eu entrei, existia um requisito de horas para os pioneiros regulares. Isso a gente vai ver aqui, ó. Designações, no capítulo, logo no parágrafo 1, fala assim: quando um publicador entrega uma petição para o serviço de pioneiro, petição, esse formulário, aqui, ó, vê se dá para ver, petição para o serviço de pioneiro regular. Então ele preenche todo esse formulário, tem aqui as letras pequenas, como todo contrato tem, leia com atenção o que se segue. Aqui na parte inicial da petição ele vai dizer o nome dele completo, dia, mês e ano que nasceu, batismo, se é solteiro, casado, divorciado, viúvo. E tem algumas perguntas que são interessantes. Ó. Por exemplo, foi readmitido ou repreendido por uma comissão judicativa no último ano? Ele tem que dizer aqui se sim ou não e alguns detalhes. Ele não pode ter sido repreendido ou ter saído de uma comissão judicativa no último ano. Com que congregação se associava na época em que ele sofreu a sanção judicativa, data da readmissão ou da repreensão, quando foram removidas restrições. Então, quando uma pessoa vai para uma comissão judicativa, ela cometeu um pecado, considerado lá um pecado grave, e ela vai para a comissão judicativa, automaticamente
ela vai, no mínimo, ser restrita de alguns privilégios, considerados privilégios especiais. Se ela tinha funções especiais, como ancião, servo ministerial, pioneiro regular, auxiliar, ela automaticamente já perde entrando na comissão. Foi para a comissão judicativa, ela já perde tudo. Ela já sabe que já perdeu. No mínimo, ela não vai ser desassociada. Então, há dois destinos, né? Ou ela ser expulsa, ou ela ficar e ser repreendida, perdendo todos os seus privilégios. Só tem essas duas opções para uma comissão judicativa. Ninguém entra numa comissão judicativa e sai de lá sem repreensão nenhuma. Entrou, já está repreendido automaticamente. Olha a outra pergunta. Houve música que contém... Agora me diz, quem vai responder sim para essa pergunta aqui? Houve música que contém moralidade sexual, violência, espiritismo, linguagem suja ou outro tema impróprio para cristão? Mesmo que um cristão fizesse isso, você consegue imaginar ele dizendo assim: sim, eu escuto. Talvez tenha. No último ano, viu matéria imprópria para cristão, como filme ou vídeos que mostram violência, espiritismo ou imoralidade sexual? Aí imagina a pessoa falando assim: sim, eu assisti o filme tal. Ou pornografia impressa na internet ou em outra forma qualquer, eu acessei um site de pornografia, blá blá blá. Já se envolveu em abuso sexual de criança? Aí imagina a pessoa dizendo aqui: sim, eu já me envolvi. Em caso afirmativo, quando? Foi na data tal. Em caso afirmativo, quando? Na verdade, essas perguntas aqui vamos falar francamente, isso aqui é uma proteção jurídica da organização, né? Caso essa pessoa aqui tenha mentido, o que naturalmente, se aconteceu e ela não vai dizer, ela mentiu, a organização tem esse documento que pode apresentar à justiça dizendo: mas nós entrevistamos essa pessoa e ela, olha o que ela disse aqui, entendeu? Está assinado por ela. A organização se isenta, né, de qualquer acusação. Por isso aqui não tem nada a ver com estar interessado na pessoa, na espiritualidade da pessoa, nem nada. Isso aqui é um resguardo jurídico, prevendo o futuro. Os membros da organização, né, a parte jurídica, que não é tola, né, sempre está precavida. Olha essa pergunta. Cadê? Tem agora uma boa moral e bons hábitos? Não, eu não tenho boa moral e bons hábitos. Consegue imaginar alguém dizendo: crê que o alimento espiritual da parte de Jeová está sendo fornecido por meio do escravo fiel e prudente? Essa pergunta aqui é a pergunta principal que eles usam quando querem expulsar alguém por apostasia. Eles não se interessam em saber se você crê na Bíblia. Nenhum ancião pergunta para você se ele está interessado em te enquadrar como apóstolo. Eles nunca vão te perguntar se você acredita em Jesus, na Bíblia, nas profecias da Bíblia, se você tem fé no que a Bíblia diz. Você tem fé que a Bíblia é a palavra de Deus? Eles não perguntam isso. A pergunta que eles fazem, e essa pergunta é circular, é: você acredita que Deus tem hoje uma organização na Terra e que Ele usa o escravo fiel e discreto para nos dar o alimento no tempo apropriado? Essa é a pergunta principal que eles fazem. Aí você diz: não, pronto, está expulso por apostasia. Essa é a principal pergunta. Crê que o alimento espiritual da parte de Jeová está sendo fornecido por meio do escravo fiel e prudente, e você vive em harmonia com os seus ensinos, com os ensinos do escravo fiel e discreto, ou prudente? Aí você tem que responder se sim ou não. Se for designado, quando deseja começar o serviço de pioneiro? Aí você botar no dia 1º do mês tal. Já esteve antes no serviço de pioneiro regular, tal, no tempo integral. Quando? Com que nome? Se era casado, solteiro, né? Onde? Número de identificação. Os pioneiros têm um número de identificação. Todo pioneiro tem uma numeração que fica na caixa postal dos anciãos e fica também interligado com a sede do país. Organizou seus assuntos de modo que possa razoavelmente esperar cumprir o requisito anual de 840 horas. 840 horas dividido por 12 meses vai dar 70 horas mensais. Na época que eu entrei na organização, o requisito era 90 horas mensais, o que dava 1.080, né? 180, 1.280, como é que é? Vou fazer a conta aqui, 0, 18, 0,9.
1.080. 1.080 horas era o requisito anual de horas dos pioneiros regulares quando eu entrei nos anos 90, no início dos anos 90. Hoje, depois de um tempo, né, foi ajustado para 70 horas mensais. Então a pergunta aqui é se a pessoa está razoavelmente organizada para cumprir todo mês relatar 70 horas. Aí tem a parte leia com atenção, e é importante ler essa parte aqui da petição que diz assim, ó: estou fazendo esta petição para o serviço de pioneiro regular porque desejo participar nesta atividade. Visto que me dediquei sem reservas a Jeová Deus, estou interessado apenas em fazer sua vontade e em enaltecer seu nome. Reconheço que participar de maneira mais plena no serviço de campo, preste bem atenção nisso, serviço de campo. A petição de pioneiro regular foi preenchida para que a pessoa dedique 70 horas no ministério, no serviço de campo. Cadê ela? No serviço de campo, não me isenta de outras responsabilidades bíblicas, que preciso continuar a fazer diligentemente o que é bom para com os que já estão na congregação e vou cooperar de modo zeloso com as atividades jurídicas usadas, com as entidades jurídicas usadas pelo escravo fiel e prudente, e vou cumprir as instruções dadas aos que participam do serviço de pioneiro regular. Entrega, aí entre parênteses, entrega esta petição preenchida ao coordenador do corpo de anciãos. Aí ele vai botar a data e assinar. Aí a comissão de serviço da congregação, que é composta por 3 anciãos, coordenador, secretário e superintendente de serviço, vão pegar isso aqui e vão considerar a parte aqui, ó. A comissão de serviço deve examinar em conjunto esta petição, observando as qualificações do peticionário, em harmonia com o que está delineado no livro Organizados. Organizados é um manual para os publicadores. É um manualzinho para os publicadores que tem alguns detalhes da organização, os requisitos, seu funcionamento organizacional de uma forma mais superficial, né? Porque o grosso mesmo é passado só para os anciãos no manual dos anciãos. Aí eles vão ver lá no manual do Organizados e as mais recentes orientações fornecidas aos anciãos com respeito à designação de pioneiros regulares. Deve-se pedir informações ao superintendente de grupo do qual o peticionário faz parte. O peticionário deve ter pelo menos 6 meses de batismo antes de ser designado. Então, segundo a Bíblia diz, aqui no texto, deixa eu me lembrar qual é o texto. Não tem esse texto. Não tem esse texto que diz que ele tem que ter pelo menos 6 meses de batismo para ser designado. Não tem isso. Também não tem pioneiro regular na Bíblia, né? Os que descontinuarem o serviço de pioneiro devem estar fora da lista de pioneiros por 6 meses completos antes de iniciar o serviço novamente. Ou seja, se hoje eu sou pioneiro regular, entrego minha petição, não quero mais ser, aí passa 1 mês ou 2, eu decidi voltar, eu não posso, eu tenho que esperar a carência de mais 4 meses. Ou seja, eu só posso voltar depois de passar um intervalo de 6 meses entre a minha entrega e o meu retorno. Se a pessoa foi designada, todos os membros da comissão de serviço devem assinar essa petição. Ao lado da assinatura, escrever o nome em letra de forma. Se o peticionário não preencher os requisitos, explique-lhe bondosamente o motivo. O secretário deve certificar de que todas as perguntas tenham sido respondidas. E aí, eles assinam respectivamente nos seus devidos lugares. Essa é a petição dos pioneiros regulares, né? Aí vamos lá. Aí ele entrega a sua petição. A comissão de serviço deve consultar o superintendente de grupo do publicador, conforme a gente viu aqui. Depois ele deve se reunir quanto antes para analisar as qualificações dele. Então eles vão analisar. Aí eles vão ver os detalhes, vão ver se está tudo bem preenchidinho, tudo certinho. No item 4 do ponto 1, ele deve ter se organizado para cumprir o requisito de 840 horas por ano. Então, depois disso tudo, depois da comissão decidir se o publicador será ou não designado, o corpo de anciãos deve ser informado sobre o assunto. Aí sim o corpo todo de anciãos vai ser informado que um irmão tal foi aprovado ou não como pioneiro. As petições não devem ser enviadas para Betel. Antigamente era. Nós enviávamos as petições para Betel num envelope específico. Ia para Betel, acho que era um envelope... Tinha um envelope verde que era de assuntos confidenciais, ele era tratado de uma forma mais rápida, que era assuntos confidenciais. Quando nós enviávamos desassociações, readmissões, sempre em envelope verde, envelope de tarja verde, né?
Os outros de tarja comum eram tratados de uma forma mais corriqueira. Então a designação de pioneiro era enviada para Betel e nós aguardávamos Betel responder. E junto com a resposta, se fosse aprovado, vinha uma cartinha. Uma cartinha que não é uma carta pessoal, é uma carta padrão. A única coisa que muda é o nome da pessoa, né? Prezado fulano de tal. Aí o resto do texto é igual para todo mundo. Estamos felizes com a sua designação, blá, blá, blá. Que Jeová continue e tal, aquela coisa toda. Muito bem. Aí lá no site, na parte da caixa postal, o secretário vai lançar lá o pioneiro. Só vai anunciar ele como pioneiro quando o nome dele for aceito lá por Betel e fizer parte lá do corpo dos pioneiros regulares. Aí ele tem um númerozinho, né? Tudo certinho, preenchido, aí sim ele pode ser anunciado na congregação como pioneiro designado. Aí todo mundo bate palma, aquela festa toda, e a partir de agora ele está comprometido a relatar mensalmente, no mínimo, 70 horas mensais de trabalho, de pregação. Para ele ser removido, o corpo de anciãos não precisa ser consultado. Os mesmos comissão de serviço que designou são os mesmos que podem também remover. Sobre o relatório queremos chegar aqui, nós pulamos umas partes que não são tão importantes para nós aqui, né, no caso. Os relatórios dos pioneiros, item 10. Capítulo 9, item 10, parágrafo 10. Os relatórios dos pioneiros regulares devem ser cuidados da mesma maneira como os relatórios dos publicadores. Quando um pioneiro entrega um relatório atrasado, as atividades desse relatório devem ser incluídas no total das atividades dos pioneiros do próximo relatório enviado a Betel. Por exemplo, digamos que nós tínhamos 10 pioneiros. Aí esse mês só 9 entregou o relatório e o outro não entregou. Aí no mês que vem, ele vai me entregar o relatório dele do mês passado e desse mês. Então, quantos pioneiros que eu vou lançar? 11. Mas nós só temos 10. É porque no mês passado faltou 1, né? Então esse mês eu estou lançando, acrescentando 1. Ele é contado mais uma vez. Quando eu tiro a média, aí fica tudo certinho, né? Quando tira a média anual, ou semestral, ou trimestral, conforme o secretário organiza lá. Então é assim que funciona. Então ele vai ser relatado 2 vezes, contado 2 vezes no outro mês. Só para você ver que a coisa é feita de forma metódica, né? Sistemática. Crédito de horas, essa parte aqui que a gente queria pegar. O pioneiro regular, ele é designado para trabalhar e desbravar o serviço de pregação. Ele é aquele irmão que a gente vê mais no serviço de campo, dirigindo estudos, indo de casa em casa, né? Fazendo revisitas, trazendo os estudantes para a congregação, fazendo crescer. Era assim que era no passado. Com o aumento das atividades imobiliárias da organização e com o aumento do enxugamento das despesas, devido a muitos processos judiciais envolvendo abuso de menores na organização, onde a organização tem que pagar fortunas, milhões de indenizações para fechar a boca das pessoas em acordos nos tribunais. Então muitos salões são vendidos, muitos salões de assembleia são vendidos, muitos lares de Betel são vendidos pelo mundo afora. Eles dizem que estão simplificando, que estão, né, criando uma logística para construir salões onde há mais necessidade, mas a gente sabe, quem enxerga melhor as coisas, né, vê que não é bem assim. Se está crescendo, precisa de construir mais salões, não vender. E aí o que eles fazem para enxugar a mão de obra e economizar dinheiro? Usa a mão de obra dos irmãos, de graça. Por exemplo, o número de betelitas, ou seja, aqueles irmãos residentes nos lares de Betel, que são as gráficas, diminui. Eles mandam os betelitas embora, porque os betelitas moravam lá em Betel, comiam e bebiam às custas lá dos donativos que vão para Betel e ganhavam também uma mesada mensal, né, uma ajuda que eles chamam de ajuda de custo. Para reduzir isso, então eles dispensaram muitos betelitas foram dispensados, mandados embora. E aí o que eles fazem? Eles convidam os irmãos, principalmente os pioneiros regulares, para ir trabalhar de graça lá, como commuter é o termo usado. Aí o irmão preenche um formulário, uma petição, um DC-50 lá, que é também um alívio judicial para o futuro, caso aconteça algum problema, algum processo. Eles têm um documento assinado pelo publicador dizendo que ele se candidatou a ir lá porque ele quis trabalhar de graça. Ele nunca vai no futuro poder
pleitear qualquer causa, porque ele foi voluntário. Os pioneiros regulares são os alvos maiores, por isso se incentiva tanto o serviço de pioneiro. Não é que se incentiva o serviço de pioneiro para os irmãos pregarem as boas novas do reino. Se incentiva o serviço de pioneiro para que os irmãos trabalhem como mão de obra gratuita nas manutenções dos salões de assembleia, nos salões do reino, nos lares de Betel e em outras dependências que pertencem à organização. É aí que entram os créditos de hora. Os pioneiros regulares têm boa espiritualidade, olha só que bonito. Disponibilidade, é isso aqui. Disponibilidade e disposição para ajudar. Ó, boa espiritualidade. Para boa espiritualidade, leia-se: ele está sujeito àquilo que o escravo fiel discreto coloca na mesa, conforme a gente viu na petição. Reconhece que o escravo fiel discreto dá o alimento, tal. Sim. Então ele reconhece. Ele está sujeito, é nesse sentido que ele diz que tem boa espiritualidade. Ele é uma pessoa que abaixa a cabeça para tudo que o corpo governante manda, sem questionar. Se o corpo governante... toda vez eu lembro disso depois do vídeo. Um viajante, que foi o último viajante antes de eu ser expulso do corpo de anciãos e expulso da organização, o viajante que sucedeu o viajante que estava fomentando lá a minha expulsão, né? Por 3 anos eu fui perseguido por um viajante, junto com outro ancião, mais 2, e ele deixou então um relatório desfavorável a respeito da minha pessoa para o novo viajante, que foi esse último viajante que causou lá a minha expulsão. Esse viajante, na primeira visita dele com a gente, com os anciãos, eu estava como ancião, e eu já imaginava que brevemente ele ia me chamar, né, com mais 2 dos seus valetes para me enquadrar. Ele disse, sentado lá na frente, né? Ele senta lá na frente, aí os anciãos ficam todos olhando para ele. Na ocasião que ele falou isso, estavam os anciãos e os servos ministeriais. A reunião com o viajante, na visita, sempre uma primeira parte de um esboço é considerado com os anciãos e servos. Quando termina a parte do esboço, que é para todos, eles dispensam os servos e fica só os anciãos para cuidar das coisas que são mais confidenciais. Então o viajante teve a coragem de falar para a gente assim: olha, irmãos, a gente tem que confiar no escravo, corpo governante, né? Nós temos que confiar no escravo. Aí falava, gesticulava: nós temos que confiar no escravo. A nossa confiança no escravo tem que ser absoluta. Se o escravo mandar a gente pular, a gente só tem que perguntar de que altura. Agora pensa o que isso quer dizer. Se o escravo mandar você pular, você só tem que perguntar de que altura. Aí eu vi que eu estava lascado. Eu vi naquele momento, quando ele falou isso, que não ia demorar muito para ele me expulsar como apóstata. Porque naquela hora que ele falou aquilo, a vontade que deu foi de rebater. Chamar de fanático, entendeu? Robô, fanático, cego. Que absurdo. Mas para você ver, isso é ter boa espiritualidade. É pensar dessa forma. Se o corpo governante mandar pular, só tem que perguntar de que altura. Então os pioneiros regulares têm boa espiritualidade. Ele só pergunta de que altura tem que pular, irmão. Eles têm disponibilidade, porque eles se candidataram a dar 70 horas mensais, né? E têm disposição para ajudar. O que talvez permita que eles apoiem interesses do reino de maneira especial. Por isso, como parte do seu serviço sagrado, eles podem ser convidados para participar de algumas atividades da organização que possibilitem que eles recebam créditos de horas para ajudá-los a fechar as horas do mês. Os irmãos que supervisionam essas atividades são responsáveis por autorizar o pioneiro a receber créditos de horas. Entre essas atividades aprovadas estão servir como commuter de Betel, voluntário à distância, aqueles RTOs, né? Que é um escritório remoto, onde ele trabalha lá como se fosse um tradutor. Ele faz tipo uma ponte, né, entre a sede e algumas congregações. Vamos lá.
voluntário à distância, colaborador de Betel e ajudar nos serviços feitos antes ou depois de assembleias e congressos. E participar na construção de salões do reino, quando o convite for feito por Betel, que especial, ou pelos representantes de Betel que estiverem supervisionando a construção. Em certos casos, os superintendentes de salões de assembleias também concedem créditos de horas por trabalhos realizados no salão de assembleia. Aí vai lá cuidar do jardim, pintar o salão, lavar a roupa lá dos salonitas, a roupa da esposa e do marido, lá do que cuida do salão de assembleia, dar banho nos cachorros, lá no canil, tudo isso aí, varrer o estacionamento, podar as árvores, né? Para que os membros lá, os irmãos que produziram para cuidar do salão de assembleia fiquem mais tranquilos, né? Aí eles ganham créditos de hora. Aí as 70 horas que ele se candidatou para pregar, como pioneiro, né? Como aquele que desbrava o território, abrindo estudos e tal, ele gasta lá, cuidando dos bens móveis, os imóveis da organização. O que economiza dinheiro para os irmãos da organização. Quando se aprova que um pioneiro receba crédito de horas, ele deve manter um registro das horas gastas durante o mês na atividade aprovada. Ele vai colocar essa informação no campo Observações do relatório de serviço de campo. O pioneiro deve ser informado claramente que ele não deve somar no relatório as horas do ministério com as horas gastas na atividade aprovada. Ou seja, vamos supor, ele trabalhou 2 horas no serviço de pregação e 68 horas lá no salão de assembleia em Betel. Aí ele não pode, né, botar, trabalhei 70 horas no campo. Não, ele tem que botar lá, trabalhei 2 horas no campo e 68 horas lá em Betel. Ele também deve ser informado que deve gastar algum tempo no ministério todo mês. Olha só, ele assinou a petição de pioneiro regular para trabalhar no campo. Mas ele deve ser informado que ele deve gastar algum tempo no ministério todo mês. Para que ele assinou a petição? Meu Deus do céu. Para que ele assinou a petição de pioneiro regular mesmo? Não foi para ser um pioneiro no serviço de campo no ministério de pregação? Agora aqui, ó, ele deve ser informado que deve gastar algum tempo no ministério todo mês. Como se isso não fosse o objetivo primário do serviço de pioneiro, né? Na verdade, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que é uma fachada. Pioneiro regular é incentivado a ser pioneiro regular porque é mão de obra para a organização. Não é para pregação das boas novas. Eles estão se lixando que as pessoas aprendam a Bíblia. Quem não quer saber disso? Eles querem mais gente lá trabalhando com o título de pioneiro, que é especial, né? Ele ganha assim, um status semelhante ao servo ministerial. O pioneiro pode receber no máximo crédito de horas que, quando somadas as horas do ministério, não ultrapasse o alvo mensal de 70 horas. Ao preencher o cartão Registro Publicador de Congregação, coloquem na coluna Horas apenas as horas que o pioneiro gastou no ministério. Na coluna Observações, anotem o total de horas que o pioneiro gastou em atividades aprovadas, quantas horas desse total realmente foram consideradas crédito de horas. As horas que o pioneiro recebe como crédito de horas não devem ser incluídas no relatório de serviço de campo da congregação enviados a Betel. Nenhum crédito pode ser transferido para outro mês. E aí os irmãos recebem uma consideração especial. Consideração especial. Pode ser que um pioneiro gaste mais horas no mês em projetos da organização do que ele pode receber como crédito de horas. Mas à frente de um ano de serviço, ele talvez precise tirar férias, dedicar tempo ao trabalhar no serviço secular, cuidar de outros assuntos urgentes que o impeçam de alcançar o alvo de 70 horas em 1 ou mais meses. Por isso, ele talvez não atinja o requisito de 840 horas no serviço. Nesses casos, a comissão de serviço deve levar em conta tudo que o pioneiro está fazendo pelo reino, que quer dizer, a sua mão de obra lá, né? Seu trabalho braçal. Pregação, se lasque. Ninguém deve perder o privilégio de servir como pioneiro se estiver trabalhando bastante em projetos da organização. Se ele estiver muito empenhado em cuidar dos filhos, ele pode perder o privilégio. Se ele tiver que cuidar lá dos pais, ele pode perder o privilégio. Se ele tiver que cuidar da saúde dele, talvez não consiga trabalhar muito no campo, na pregação lá junto com os irmãos, aí ele pode perder o privilégio. Mas se ele estiver muito empenhado em projetos da organização, então ninguém deve perder o privilégio de serviço como pioneiro se estiver trabalhando bastante
em projetos da organização. Os anciãos devem reconhecer tudo o que esses pioneiros fazem a favor dos filhos, a favor dos pais, a favor da saúde dele, dos irmãos. Não. Os anciãos devem reconhecer tudo o que esses pioneiros fazem a favor do reino. Reino aqui são os bens da organização. E elogiá-los por isso. Quando um pioneiro recebe consideração especial, uma anotação pode ser feita no cartão registro de publicador, informando isso. Ele está recebendo uma consideração especial, porque trabalhou muito lá para os bens, pintou bastante parede, cortou bastante grama, lavou bastante roupa lá dos salonitas, fez muita comida para os irmãos lá, né, de graça. Os pioneiros que não conseguem completar o requisito de horas anual, mas que servem comissões de ligação a hospitais, acolhi, grupos de visita de pacientes, GVP, comissões de ajuda humanitária, comissões de congresso ou que são encarregados de construção ou superintendentes da Assembleia, também devem receber consideração especial. Só os que estão bem graduados, né, no alto escalão. Todas essas designações são formas do serviço sagrado. Cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar dos filhos, cuidar da saúde, cuidar da sua casa. Não, isso aí não, esquece. Essas outras coisas aqui, ó, congressos, construções, sala de assembleia, aí são serviço sagrado. Todo mês de março, aqui no item 16, a análise do serviço dos pioneiros é analisado anualmente, né? Então, todo mês de março, no início do mês de março, o secretário e o superintendente de serviço analisam as atividades dos pioneiros para ver se eles estão cumprindo direitinho os requisitos de horas, se estão relatando bem, se estão muito abaixo da média, aí a coisa fica feia para eles, né? Tem que ter um bom motivo. Por que tu relatou pouco aqui? Pintou quantas paredes lá na Assembleia? Beleza, então tá ok. O quê? Cuidou da tua mãe, do teu pai, por isso que não tá fora. Por que ele não está conseguindo fechar as horas? O problema tem a ver com trabalho secular, responsabilidades familiares, programação ruim ou problemas de saúde? Será que ele está gastando tempo e energia demais com outras atividades? Essas outras atividades aqui não incluem cuidar lá do São Assembleia, do Betel, etc, né? Outras atividades sejam do interesse talvez dele ou da família. O problema é passageiro ou vai durar algum tempo? Sua programação anual é realista e permitirá que ele alcance o alvo mensal de horas nos meses à frente? Então, o ano de serviço, né, o ano trabalhista da organização inicia em setembro, o mês, né, começa em setembro e termina em agosto, que é um mês, é mais ou menos como um fechamento comercial que acontece mais lá nos Estados Unidos, ou talvez em alguns outros países. O fechamento contábil anual geralmente contabiliza-se de setembro a agosto. Por isso que em agosto tem todo aquele corre-corre de fechar as horas, de entregar os relatórios atrasados, porque eles têm que fazer o balancete anual comercial, que é uma empresa empresarial, né? É uma empresa religiosa, não deixa de ser uma empresa, e tem que fazer o seu fechamento, seu balancete, ver os seus auges, né? Os seus superávites, os seus déficits, tudo isso tem que ser fechado em agosto. E aí eles ponderam para ver se o pioneiro vai poder continuar ou não, né? Se ele só está cuidando da saúde dele, da família dele, está com alguns problemas pessoais e está correndo atrás disso, então é melhor que ele deixe o serviço de pioneiro lá. Se ele está se dedicando bastante lá no Salão da Assembleia, cuidando lá das paredes do Salão de Betel, trabalhando muito, se desgastando em prol de ajudar o superintendente de circuito, nas assembleias, nos congressos, aí beleza, ele pode continuar como pioneiro sem problema nenhum, mesmo que ele vá ao campo só uma vez no mês. Não tem problema. É assim que funciona. Tem uma outra parte aqui que fala de pioneiros regulares enfermos. Ele tem requisitos também, né? Em raras circunstâncias, um irmão ou uma irmã pode ser aprovado para continuar como pioneiro sem ter que cumprir um requisito de horas. Então ele entra como um pioneiro especial enfermo. Os anciãos podem considerar colocar um pioneiro nessa lista de pioneiros regulares enfermos se ele tiver mais de 50 anos e se tiver servido como pioneiro por um total de pelo menos 15 anos consecutivos ou não. Aí ele pode entrar na lista lá dos pioneiros enfermos, ele vai ter o status de pioneiro, mas não precisa cumprir o requisito de 70 horas mensais.
Muito bem. Bom, só queria mostrar essa visão geral aqui de como funciona, né? Essa estrutura da organização, a sua parte organizacional, que envolve também o serviço do pioneiro regular, que tem um status equivalente. Se fosse no xadrez, fazendo uma analogia, claro, digamos assim, os publicadores de modo geral são os peões, né? Com o governante lá, o rei e a rainha. E aí nós temos, né, os anciãos, que inclui lá a massa dos anciãos, tal, as torres, e temos lá os que são equivalentes em pontos, né, em peso, o bispo e o cavalo, né? Então o pioneiro regular e servo ministerial é mais ou menos assim, né? Eles são equivalentes em peso. Digamos que a pontuação da torre fosse 3, a do bispo seria 2, a do cavalo 2 também, e o peão 1, né? Se fosse assim, né? Acho que assim que é contado no xadrez. Primeiro vem o rei, rainha, depois vem a torre. Se não me engano, o peso da torre é 4, é 3. O do bispo e do cavalo é o mesmo. Tem gente que prefere o cavalo ao bispo por causa da movimentação mais aberta. Outro prefere o bispo pela estratégia das diagonais. Mas essa é outra história. É só para você ter uma ideia de analogia. O peso de status de um pioneiro regular é mais ou menos equivalente ao de um servo ministerial. Embora o pioneiro, um servo ministerial que seja pioneiro regular, então ele está duplamente, embora ele não chegue ao nível do ancião, mas ele tem 2 privilégios, né? 2 patentezinhas na sua manga. E é para você conhecer como funciona a organização. Depois eu trago as outras partes para a gente ter mais visões gerais dessa organização, que é uma seita de controle mental muito bem estruturada, muito bem organizada. Se fosse para honrar a Cristo, honrar a Jeová, como realmente deveria ser, como diz João 5, 22, 23, né? Honrar o Filho como honra o Pai. Se toda essa estrutura fosse canalizada para dar honra e glória a Jesus e conduzir as pessoas a Jeová através de Cristo, que maravilha que ia ser, né? Uma estrutura muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, mas que serve apenas para glorificar homens, para glorificar uma organização. Homens que vivem no conforto, que gozam de uma vida bilionária, como marajás, como reis, às custas dos outros. Editam a vida, como a vida das pessoas devem ser vividas nos seus mínimos detalhes. Então, foi um prazer compartilhar mais esse conhecimento com vocês. Até os nossos próximos vídeos, né? Até lá.